Bom dia, gente. Continuando a nossa disciplina de fruteiras potenciais, certo? A nossa aula de hoje é sobre o manejo da irrigação, tá? Bom, inicialmente, para nós refletirmos por que irrigar as plantas, tá? Nós temos que ter noção que nós estamos inseridos no bioma Caatinga, certo? Esse bioma já foi apresentado para vocês, nós já mostramos as principais características dele, né? E uma das características mais relevantes é a má distribuição de chuvas. Então, se nós temos chuvas concentradas em apenas alguns períodos do ano, né? A maioria das culturas vai ter seu desenvolvimento prejudicado no período que não tem chuvas. E algumas delas até pode não sobreviver, dependendo da condição e da adaptação dela à região. Então, como nós estamos estudando fruteiras potenciais, que nós ainda não sabemos muito delas, vocês vão ter que pesquisar a respeito de como é o desenvolvimento delas aqui. Mas o que é importante, muitas precisam de água, mas sobrevivem, já produziriam alguma coisa sem a irrigação e muitas não conseguiriam, tá? Bom, para nós que estamos acostumados agora a ver sempre gráficos desse tipo por conta do acompanhamento da Covid-19, né? Eu trouxe um gráfico assim para mostrar para vocês como é a distribuição de chuvas, certo? Como ela acontece aqui no Nordeste. Aqui, esse é um gráfico gerado a partir de dados de uma região de Caatinga, certo? Na Paraíba, tá? Regiões parecidas com as nossas. Aqui nós temos ao longo do ano, certo? Como se dá, nós vemos a distribuição, essa linha representa os meses, tá? Aqui nós temos a abundância ou pluviosidade, certo? E aqui no lado de cá nós temos a temperatura. Pois bem, nós vamos ver que a pluviosidade é essa que está tracejadinha, certo? E tem como marcador o triângulo, e a temperatura máxima é essa que está toda retinha e com um triângulozinho todo fechado, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a pluviosidade, que é a quantidade de chuva. Esse gráfico aqui, certo? Como nós observamos o comportamento deles, tá? Nós notamos que aqui em março, Março, abril, ele atinge o valor mais alto, que seria o pico, certo? De chuvas. E então, essas chuvas começam a diminuir a intensidade. E aí nós chegamos a praticamente o resto do ano. Aqui, outubro e novembro são os períodos que a gente sente aquela sensação de mais seca, menor umidade relativa, né? Tem meses que não tem chuva. Aqui novembro tá igualzinho com a linha do zero. Então, nós podemos considerar que não houve chuva nesse período, certo? Só que aí em dezembro, às vezes, já começa período chuvoso. Esse período, às vezes, é parado no meio, certo? Vocês veem que fevereiro também quase não teve chuva, porque com certeza houve o que a gente chama de veranico. Como vocês sabem, às vezes, no começo do inverno é assim. Chove uns dias e aí passa muitos dias sem chover, que é o que nós chamamos de veranico. Tá, e aí depois começa a chover de novo. Aí lá em março, abril são os meses que mais chove, certo? E aqui nós temos a temperatura, certo? E a temperatura é esse gráfico aqui, certo? O que eu quero que vocês vejam desse gráfico é o quê? Para confirmar o que eu falei para vocês sobre a diferença que nós chamamos o período chuvoso de inverno, quando o nosso inverno, na verdade, é aqui, ó. Junho, julho e agosto. É o período mais frio, vocês notam? São os períodos de temperatura mais baixa. Não que seja frio de verdade, porque nós estamos próximos do Equador. Mas é o período que nós temos temperaturas mais baixas, que faz aquele friozinho à noite. E o verão é o período mais quente. Olha aqui, fevereiro, uma temperatura mais alta. Entre fevereiro, depois aqui janeiro, aliás, março, abril, certo? Esse período aqui começa, sai do inverno, começa a esquentar até que atinge o pico no verão,
que é fevereiro, que é o que nós chamamos de inverno, mas na verdade é o período que tem as temperaturas mais altas, tá? Outra coisa, esse gráfico que eu trouxe, né, como eu disse, comparado com o que vocês costumam ver, pode até servir para vocês entenderem melhor os gráficos aí de Covid. Grande chance, né, talvez de cair no Enem, esse tipo de coisa, tá? Para vocês interpretarem. Mas é uma observação. Aqui, outubro, novembro, setembro mesmo, são meses que nós praticamente não temos chuva, certo? Aqui nessa região da Paraíba ainda tem alguma coisa, mas nós muitas vezes passamos meses sem chuva de jeito nenhum, né? Então, gente, nesse período, a maioria das culturas não tem como produzir, né? Vocês viram que até a goiabeira que a gente estuda, né, ela vai ficar perdendo parte das suas folhas e tal, por ser semi-caducifólia, e não vai produzir, né? Ou produzirá muito pouco. Então, a irrigação se torna fundamental nesses casos, tá? Então, por que irrigar? A irrigação, quando ocorre de forma complementar à chuva, ou seja, para completar a quantidade que já chove, né? A quantidade que a planta precisa, além das chuvas, principalmente nas regiões onde o total de precipitação permite o desenvolvimento e a produção das culturas, proporciona um melhor aproveitamento, certo? Em condições que está chovendo e nós vamos botar a irrigação, é só para melhorar o desenvolvimento da planta, porque ela precisa de mais água do que o que está chovendo, certo? Agora, em regiões onde apenas as chuvas não são capazes de suprir as demandas, ou seja, as necessidades da cultura cultivada, a irrigação é essencial. E esse é o nosso caso para a maioria das culturas. E por que eu destaquei aqui, a cultura cultivada? Porque na Caatinga tem plantas que sobrevivem, né? Diversas espécies que sobrevivem normalmente, mesmo sem irrigação. E a pitaia surgiu como potencial para a nossa região, que por ser uma cactácea, tem muito potencial para se desenvolver, necessitando de pouca água. E se não fosse irrigada, ela sobreviveria. Poderia não produzir bem, mas sobreviveria, certo? Então, depende da cultura cultivada. Não é só dizer que é na Caatinga que eu tenho que irrigar, não. Depende, certo? Então, baseado nesses critérios e abordados, né, e tendo também em consideração o conhecimento que vocês já têm de irrigação, das disciplinas que vocês pagaram e das nossas disciplinas de frutíferas em geral, todos vocês veem qual o tipo de irrigação mais utilizado para a cultura, né? A atividade dessa semana vai ser exatamente pesquisar qual sistema de irrigação é mais utilizado para as suas culturas, ou seja, para as duas culturas sorteadas para a sua equipe, certo? Outra coisa que eu quero combinar com vocês e que a gente pode levar mais a fundo mais à frente, depois de passar as provas e tudo mais, nós vamos definir datas para o seminário de vocês. Como vocês já tiveram aquelas videoconferências com a Irlana, né, dá para projetar o material de vocês me mandam, eu projeto aqui, todo mundo fica vendo e vocês ficam apresentando de casa, cada um fala a sua parte, certo? E dá para a gente ter um seminário bom, mesmo à distância, certo? Era o objetivo principal da nossa disciplina, era vocês prepararem, então cuidem em fazer a apresentação de vocês, certo? Após a prova, nós vamos ter a apresentação do primeiro seminário e depois, né, eu vou dar mais um tempo para vocês terminarem o segundo, já que são 2 aulas para cada equipe, né, com 2 culturas, certo? As datas vão ser pensadas de acordo com o calendário da escola, levando em consideração provas, revisões, recuperações, tudo mais, para não nada prejudicar vocês, certo? E a apresentação, como eu falei, vai ser por videoconferência. Vocês me mandam os slides, certo? Quem quiser ter um melhor desempenho, já me manda os slides antes para eu conferir alguma coisa e corrigir. Eu projeto e vocês falam de casa, tá? Um beijo, até mais. Cuidem aí nessa quarentena.